Com alegria no coração que o nosso reencontro acontece a partir de agora, programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que procura trazer informação, procura evangelizar, trazer luz na nossa vida. Programa Respostas, o Padre Adriano sempre diz, nós não trazemos fórmulas de bolo, mas nós ajudamos a sua consciência a encontrar nos caminhos da vida as saídas para que a gente continue trilhando o caminho da vida, o caminho dos nossos valores, o caminho daquilo que a gente acredita, pautado sobretudo pela bússola da Palavra de Deus e daqueles grandes documentos da tradição da nossa fé. Com muita alegria, mais uma vez, o programa Respostas está de volta. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí junto com a gente. Nós encontramos durante a semana algumas pessoas que nos cumprimentam, falam que viram o programa, ouviram a reprise. Aliás, eu tive uma surpresa muito grata que nessa semana, no grupo de coordenadores lá da Universidade Católica Dom Bosco, né, alguém tirou um print da tela que estava passando o programa. E aí cumprimentou pelo programa Resposta. Que coisa boa, muito bem, uma saudação a todos aqueles grandes parceiros do nosso trabalho lá na Universidade Católica Dom Bosco, todos os coordenadores e coordenadoras. Um grupo abençoado, eu falo que poucas vezes eu vi um trabalho tão coeso, tão unido, né? Um grupo muito bacana. Então, saudação a todos vocês que gostam desse programa, que estão juntos aqui com a gente. E como vocês sabem, na dinâmica do programa, nós começamos com uma reflexão. A gente precisa refletir, o ser humano é um ser capaz de refletir. Foi por isso que Deus levou um tempo muito grande para fazer esse órgão que a gente tem aqui, ó, dentro dessa caixota que chamamos de cérebro, de crânio, né? É o cérebro. Então a gente quer refletir, sobretudo, num tempo onde nós precisamos de luzes, porque tem muita confusão por aí, a gente precisa saber o caminho certo. O que é esse caminho certo? É óbvio que me colocar num caminho certo não significa desprezo ou ignorar aqueles que por vezes esse caminho não trilham. Mas quem encontra o caminho certo, encontra o caminho do amor. Então aí vai ter o caminho do amor, do respeito, do diálogo, da paz, né? Nós somos promotores da paz, esse é um ponto essencial. Não sei se vocês sabem, mas já no programa passado esse tema foi iniciado. Esse tema das raízes, as origens, as causas e formas do ateísmo. Quem é que está refletindo sobre esse tema? O Concílio Vaticano II. Nós falamos semana passada que esse tema ele já começou a ser tratado, mas agora nós vamos dar um outro passo. Vamos colocar à disposição de vocês esse texto, porque é importante ir às fontes. E depois eu já vou voltar para a gente fazer a reflexão sobre ele. Vejam que o Concílio Vaticano II tem uma visão muito profunda da realidade e não fica como nós normalmente fazemos, colocando a culpa nos outros, né? O diabo está sempre no outro, o mal está sempre na visão do outro, nós não, né? Então, veja que no concílio a igreja foi capaz de fazer também o meia-culpa, dizendo que parte da descrença das pessoas é causada pelo contra-testemunho nosso. Pancada, né? Pois é. Vamos para a leitura do texto e eu já volto para a reflexão. A dignidade da pessoa humana. O ateísmo sistemático. Estou animado hoje. O ateísmo moderno apresenta muitas vezes uma forma sistemática, a qual, prescindindo de outros motivos, leva o desejo de autonomia do homem a um tal grau que constitui um obstáculo a qualquer dependência com relação a Deus. Os que professam tal ateísmo pretendem que a liberdade consiste em ser o homem o seu próprio fim, autor único e demiurgo da sua história. E pensam que isso é incompatível com o reconhecimento de um Senhor, autor e fim de todas as coisas, ou que pelo menos torna tal afirmação plenamente supérflua. O sentimento de poder que os progressos técnicos atuais deram ao homem pode favorecer esta doutrina. Não se deve passar em silêncio entre as formas atuais de ateísmo aquela que espera a libertação do homem, sobretudo da sua libertação econômica. A esta, dizem, opõe-se por sua natureza a religião, na medida em que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. Por isso, os que professam esta doutrina, quando alcançam o poder, atacam violentamente a religião, difundindo o ateísmo também,
por aqueles meios de pressão de que dispõe o poder público, sobretudo na educação da juventude. Gaudium et Spes. Como nós sabemos a importância, como eu dizia antes, de conhecer um texto onde se reuniram todos os bispos do mundo inteiro, reunidos junto com o sucessor do apóstolo Pedro, é um texto normativo, a gente fala, é um texto de orientação para nós. E como eu disse, num determinado momento das causas do ateísmo, o documento colocou no número passado, só para fazer uma ponte para vocês, que por vezes o nosso modo de viver o cristianismo acaba o quê? Obscurecendo a revelação do rosto do verdadeiro Deus e da verdadeira religião. Por quê? Porque a religião, ela tem sua realidade divina, como a nossa, nesse sentido, mas também dessa religião é uma forma também de organização da dimensão espiritual transcendente do ser humano. Então, nisso, nós percebemos que, por muitas vezes, a religião ela é instrumentalizada e, por vezes, pessoas que se dizem muito próximas de Deus têm uma prática muito distante dele. Então, é aquela clássica acusação que Jesus fez aos grupos religiosos do seu tempo. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está cheio de gente assim nas nossas comunidades. Gente que parece muito religiosa, mas essa religiosidade é uma forma externa que não chega ao coração. Não existe transformação, não existe comunhão, e a gente percebe que essas pessoas, em nome de Deus, justificam um monte de ideologias. Então, isso é um perigo sempre às portas. Mas o documento de hoje está dizendo que uma outra forma de ateísmo, por exemplo, nós podemos, como eu disse para vocês, podemos viver como se Deus não existisse. Tá? Agora, uma outra forma de ateísmo é a forma sistemática. O que significa sistemática? A modernidade começou com uma ideia assim. Qual que é a ideia? Já que o Deus não é mais o centro, que era próprio do paradigma da Idade Média, a partir de então, o paradigma moderno nasce já antropocêntrico. E esse antropocêntrico que aos poucos se torna antropocentrismo. Tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje, do subjetivismo, sou eu quem decido, sou eu quem digo que está certo ou que está errado, fake é fake se eu digo que é fake, porque se eu digo que é verdade, ela é. Esse reino do subjetivo, do subjetivismo, né, da pessoa fechada no seu individualismo, é fruto de todo esse caminho. Então a modernidade nasce assim. Para a autonomia do homem é preciso acabar com todas as formas de escravidão. Qual que é a primeira forma de escravidão? A religião. O que esse ateísmo sistemático coloca? Que para que o homem seja autônomo, senhor de si mesmo, e lembremos que essa modernidade nasce empolgada pelos grandes avanços da ciência, estamos na era do início da técnica, da Revolução Industrial, lá no início. Então, o homem está empolgado com seu poder, com o poder da ciência. Então, os mestres, os grandes filósofos que marcam o pensamento inicial, dizem, é preciso matar Deus. É uma analogia, é uma metáfora para dizer que a religião aliena o ser humano. Embora nós saibamos que também a religião, infelizmente, está à mercê das instrumentalizações e dos problemas humanos, porque ela tem sua dimensão humana, a grande verdade é que o ser humano não consegue calar dentro de si uma dimensão que nós chamamos de dimensão de abertura ao transcendente. Então não é dizer não queremos a religião, mas a religião é um modo de administrar de colocar esta dimensão do ser humano que é constitutiva do humano. Nunca existiu na história da humanidade uma cultura, por exemplo, que não tivesse uma forma de religiosidade, ou um culto aos antepassados, ou um culto à própria natureza. De qualquer forma, todas as culturas tiveram formas religiosas de interpretação da realidade. Isso você encontra até naquela tribo que ainda, tomara Deus que fiquem por muito tempo ainda escondidos, longe de nós, lá no meio da Amazônia. Todas essas culturas têm uma forma de religiosidade. Então a questão é, qual Deus mantém
o homem pleno? Qual religião é capaz de planificar o caminho de realização humana? Qual religião é capaz de oferecer uma ética e um humanismo que construa a humanidade? Essa é uma questão muito importante. Por quê? É verdade que hoje nós não conseguimos conceber o mundo senão na vertente antropocêntrica. O ser humano é hoje a medida de todas as coisas. Mas quem diz que nós não podemos fazer o caminho de colocar no centro deste homem Deus? E aí nós precisamos nos perguntar, qual Deus? E nesse sentido, o que o texto está dizendo também, que esse ateísmo sistemático, por vezes, ele se torna um projeto de governo. E aí, aquelas pessoas que chegam ao governo têm uma atitude assim completamente, bastante negativa em relação à religião em si. Mas nós temos que dizer que a religião não pode ser negada dentro da cultura. Não dá para conceber o conceito de cultura, ele quase nunca é separado do conceito de religião. Por quê? A religião molda a cultura e ao mesmo tempo se deixa moldar por ela. Então o que é que a sociedade precisa estar muito atenta? Deixar a liberdade religiosa dos cidadãos deste Estado, tá? E, sobretudo, que as formas de religião verdadeira sejam capazes de potencializar as capacidades humanas para que não se projete simplesmente para um futuro a dimensão da realização da nossa vida, mas que se comece com aqueles dons e aqueles bens que Deus mesmo já nos concede na estrada e que aguardam a sua plenitude. Muito bem, e chegamos ao final já desse primeiro bloco, passou rapidinho. Mas nosso programa ainda não terminou, não. Não saia daí, porque a gente já vai voltar para o segundo bloco com perguntas hoje. Olha, muito bacana. Eu tenho certeza que você vai se sentir representado nessas perguntas que nós vamos responder daqui a pouco. Já voltamos. Muito bem, aqui no programa Respostas a gente promete e cumpre. Já estamos de volta para o segundo bloco e eu gosto de falar que, por vezes, parece pretensiosa a nossa proposta de programa, chamar um programa de respostas, mas nós temos o objetivo aqui, aquilo que Papa Francisco dizia, não substituir as consciências, mas formá-las. Vocês percebem que, por vezes, nossas respostas não fecham todas as questões, não são respostas matemáticas, como se nós tivéssemos, como eu digo para vocês, fórmula de bolo, mas deixa sempre o espaço para a reflexão da sua consciência. Isso por quê? Porque nós devemos formar as consciências, não substituí-las. Por isso que, quando a gente, como ministro público de uma religião, a gente tem que tomar muito cuidado com o que diz, exatamente porque para não substituir a consciência das pessoas. Esse é um elemento muito importante. Nessas respostas, nós temos a tentativa de uma formação da consciência, não da substituição. Então a gente não faz assim aqui no programa, você manda a resposta, a gente faz uma formulazinha de bolo e te entrega. Não, você tem que pensar junto essa resposta, você tem que refletir sobre isso. Por quê? Em última instância, na prática do cotidiano e da vida, você que faz uma pergunta, é você que está enfrentando. Então, nós vamos trazer elementos para a reflexão, luzes, orientações, mas nós não vamos chegar aqui e dizer, olha, faça assim ou faça assado. Tá muito fácil, né? Assim estaria muito fácil. Então nós não temos essa pretensão. E olha que bacana a pergunta do Valfrido. Valfrido lá da Vila Popular. Fábio, Vila Popular, eu acredito que eu consegui me identificar, mas tem alguma coisa próxima? Só pro Fábio é o GPS aqui. Perto do aeroporto. E o Juninho aqui também deu um apoio forte. Então eu pensei certo. Eu me localizei geograficamente, né? Sou uma tragédia, gente, para isso. Por isso que eu peço ajuda aqui dos universitários. Tá certo? Valfrido, um abraço, obrigado pela sua pergunta e também a todo o pessoal da Vila Popular. Olha que interessante, antes da pergunta, o Valfrido vai contar um pouco a experiência dele. Olha que bonito. Valfrido nasceu, teve base de religião na fé católica. Sua avó lhe ensinou muitas coisas sobre a religião, reticências. Foi para a igreja evangélica por um tempo, hoje não segue nenhuma religião.
faz suas orações, mas não participa. Na igreja evangélica, percebeu que eles não têm nenhuma consideração por Nossa Senhora. Gostaria de entender o motivo disso. Olha, Valfrido, eu diria que dentro do processo de seguimento de Jesus, nós precisamos de uma comunidade. Tá? Vejam, aquela escola que os apóstolos viveram por 3 anos é paradigmática, é o paradigma. O cristão precisa de um chão para amadurecer e para viver sua fé. Agora, com isso, Valfrido, eu vou querer dizer para você que é fácil viver em comunidade? Não. Não é fácil. Mas é o chão que nós precisamos, repito, para amadurecer nossa fé. O que aconteceu com o Valfrido? Aquilo que acontece com muitas pessoas. Talvez vão com uma expectativa diante da vida da comunidade e veem que lá não tem anjos, nem o padre. Então, vem dificuldades muito semelhantes àquelas dificuldades que se encontram na vida social, por exemplo, na vida do trabalho. Ficam até desanimados quando percebem que, se comparar a vida de comunidade com as estruturas de outras formas de associação, parece que não tem nem mesmo muita diferença. Isso é triste? Isso é triste. Por outro lado, uma coisa que é importante a gente ter em mente, Valfrido, não idealizar as comunidades cristãs, porque elas são feitas de gente como eu e como você. Eu falo brincando para as pessoas, nossa, padre, o senhor é tão bacana, o senhor é tão legal. Vem morar, convive comigo um mês, uma semana para você ver, né? Isso para dizer que por vezes é na convivência que vão aparecendo nossas qualidades, mas também nossos defeitos. Aliás, as pessoas que mais nos amam são aquelas que sabem os pontos mais fracos da nossa personalidade. Por quê? Porque nos conhecem. Então, uma das coisas que é importante, Valfrido, e eu não quero julgar seu processo, porque hoje você se sente assim, uma pessoa de fé, mas uma pessoa que, aspas, vamos usar esse termo, não pratica sua religião, tá? Isso não significa que você não seja um homem de fé, porque a prática da religião requer uma série de atitudes, de posturas, mas ela não se detém somente a uma vida interna, adintra de uma comunidade. Por quê? Porque você tem que ser cristão onde você estiver. Então, se você já é um cara honesto, um cara que procura não ficar falando mal dos outros, se você instaura paz onde você está, se você é capaz, né, de trazer luz no ambiente que você está, então, de certa forma, tudo aquilo que está plantado no seu coração, a sua fé está agindo, né? Está agindo. Isso significa que você não precisa de uma comunidade? Não. As duas dimensões da fé são importantes. Dimensão pessoal, que você diz que na sua dimensão pessoal com Deus, você continua com práticas religiosas, né? Você fala aqui, deixa eu ver aqui, você fala de oração, né? Que você continua fazendo suas orações, mas não participa. No nível pessoal, parece que as coisas, você combinou que assim tá bom. Ou seja, você tem uma prática de orações, você tem uma prática pessoal, mas está faltando a dimensão comunitária dessa fé, né? Uma tendência que os estudiosos estão dizendo, isso não vem de hoje não, viu, Valfrido? É que se fazem aquelas pesquisas do censo, número de católicos, número de cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos evangélicos. O que tem que se percebido nos últimos tempos, né? É óbvio que os católicos, nas últimas décadas, têm diminuído muito a quantidade do número de católicos. Aquele crescimento que vinha muito acentuado dos evangélicos também deu uma... Parece-me que nos últimos estudos deu uma segurada. Quem é que está crescendo muito? Embora ainda seja um número muito pequeno, Valfrido, está crescendo, de certa forma, assustadoramente, o número de pessoas que são indiferentes à religião. Tá? Já passou por 5, 6 denominações, já foi católico, passou por uma, foi por outra, uma pentecostal, depois neopentecostal. De qualquer forma, tem muitas pessoas desencantadas diante desse cenário que é bastante fragmentado dentro da nossa sociedade, né? Então isso é uma tendência. Não estou dizendo, aqui o padre não está dizendo está certo, está errado. Estou fazendo um pouco análise de realidade. Agora, o que eu te digo? Você disse que percebeu dentro dessas denominações, certas denominações que têm uma atitude bastante hostil à Nossa Senhora. Claro, sobretudo no ramo pentecostal e ainda de maneira um pouco mais acentuada, certas comunidades, elas se estruturaram em primeiro lugar com o objetivo de desmistificar, de desconstruir o universo católico.
Para isso tem que bater no Papa, tem que bater em Nossa Senhora, tem que bater na Eucaristia, nos sacramentos. Então essas pessoas tiveram uma forte lavagem cerebral, ou talvez esse termo seja pesado, vamos dizer melhor, tiveram uma forte pregação incisiva, né, dizendo que aquele culto que os católicos devotam a Maria é um culto que rouba a adoração de Deus, porque Maria se coloca no lugar de Deus. É óbvio que aqui existe, por parte de não poucas comunidades, sobretudo pentecostais e neopentecostais, a acusação de que os católicos são o quê? Idólatras, né? E nesse caso específico, mariólatras, né? Neste sentido. Então, hoje, existe também, por outro lado, Valfrido, uma série de comunidades cristãs não católicas que têm um outro ponto de vista, muito mais maduro, muito mais em conformidade com o início da Reforma Protestante, com o protestantismo, sobretudo com o protestantismo histórico. Por exemplo, nós encontramos um Lutero que não tinha essa atitude diante de Maria. Muito pelo contrário, Lutero tem textos belíssimos sobre Nossa Senhora. Lutero, por exemplo, não negava nem mesmo a virgindade perene da Virgem Maria. Então, nós precisamos ir com calma, que nesse sentido, determinar é um ramo dentro do cristianismo. Por quê? Existem dentro deste grande grupo de religiões ditas cristãs, um universo que vai de um extremo ao outro, tá? É um universo bastante fragmentado, bastante diversificado. Haja vista, porque normalmente na origem de uma nova denominação está uma interpretação que rompe com a comunidade anterior. Então, o que se nasce? É uma comunidade que já nasce, aspas, protestando contra a denominação anterior. Por quê? Porque os questionamentos não são só de base do catolicismo, mas dentro do próprio mundo evangélico, e a gente coloca todo mundo no mundo evangélico, né? Diz evangélico para tudo, mas existe um universo, mesmo dentro do mundo cristão evangélico, com relação às concepções e interpretações. Agora, claro que uma forte corrente precisou, desde o início, bater na tecla em suas pregações de que os católicos estão errados. Óbvio, se os católicos estão errados, precisamos de uma religião verdadeira. Adivinha qual é a religião verdadeira? A deles, né? Então aqui nós precisamos então entender esse fenômeno, tá? E se você tem algo que mantenha em você a chama acesa de um amor que foi construído lá na base pela sua avózinha, que coisa linda, cultiva isso, porque isso não tem absolutamente nenhuma incompatibilidade com o Evangelho. Por quê? Não tem, porque Maria não é deusa. Maria, dentro da perspectiva católica, e aqui nós precisamos entender a perspectiva católica e não o que dizem de nós, embora vamos admitir, Valfrido, que aqui e acolá, de vez em quando, me parece que algum exagero existe. Tudo bem, nós mesmos estamos atentos a isso. Você sabe, Valfrido, o Papa Paulo VI escreveu um documento, olha só, Marialis Culto, o culto a Maria na igreja. Boa parte desse documento visa o Papa dizer que nós precisamos purificar a devoção a Maria. Não é diminuir a devoção, mas o que nós precisamos? Fazer com que essa devoção esteja em total harmonia com toda a revelação, de modo que nós não possamos dar a Maria aquilo que não lhe compete, mas também não precisamos tirar de Maria o lugar por excelência que a própria história da salvação nos mostra, que o próprio Deus colocou. Por quê? Quem foi que escolheu Maria para ser a mãe de Deus, do Filho de Deus? Deus. Então ela foi uma escolhida. Por causa desta escolha de Deus, Maria mesmo proclama no texto evangélico, está lá, é a mesma Sagrada Escritura, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. E nós estamos fazendo isso durante os séculos. Então, precisamos purificar, de um lado, com muita atenção, que esse equilíbrio, né, não pode jamais obscurecer o dado que a adoração é devida somente a Deus. Nós temos um Deus, mesma essência, mesma natureza, mesma substância, em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São coiguais, né, eternas. Tudo aquilo que a gente diz da divindade é dito na mesma medida para os três. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito.
somente a Trindade Santa é devido o culto de adoração. Os santos entram numa outra perspectiva, mas o que eu digo? Essa semente que a sua vozinha plantou no seu coração, de devoção a Nossa Senhora, e pelo que eu entendi, você foi criado inicialmente com essa avó, que era muito católica, tem coisas muito lindas que você não precisa jogar fora. Muito pelo contrário. Hoje existe dentro do diálogo ecumênico, por exemplo, um diálogo muito bonito entre católicos e protestantes, aqueles que são capazes de diálogo, né? Tem gente que não gosta de diálogo e quer continuar o espírito de cruzada, é típico das redes sociais, né? A gente tem que estar sempre com inimigo. Se não tiver um inimigo, a gente não sabe o que fazer. Esse tipo de cristianismo de cruzadas, né? Tem gente que gosta disso. Mas hoje existe um diálogo, Valfrido, muito bonito entre cristãos sobre a Maria dos Evangelhos. Porque, de certa forma, é verdade, nós temos que voltar sempre a Maria dos Evangelhos. Por quê? Porque é ali que está a origem da nossa devoção. Nós precisamos de uma base para acreditar. Nós não inventamos a importância de Maria. Nós reconhecemos. Não sei se você entendeu. Nós não inventamos, nós católicos não inventamos a importância que Maria tem dentro da construção teológica do mundo, da concepção salvífica, o lugar dela dentro da concepção católica. Nós reconhecemos esse lugar porque entendemos que a revelação nos deixou claro que ela é uma representante da humanidade, a nova Eva, para dizer que ela é o fruto mais maduro de uma humanidade que não foi tocada pelo pecado, que não foi tocada por esse ranço que faz com que nós estejamos o tempo todo procurando, no nosso desequilíbrio, atrapalhar a vida do outro. Nós procuramos o tempo todo não estar bem com Deus. Então, esse desequilíbrio Maria não tem. Então, o que eu diria? Por que você não retoma um pouco a dimensão da sua fé inicial, torna essa sua mariologia mais bíblica? Porque daí você vai encontrar muitos cristãos, mesmo não católicos, para sua surpresa, que vão dizer, essa Maria dos Evangelhos a gente gosta, a gente conhece, a gente reconhece. Então, você pode ver, evita extremos, tá? O desencanto seu é o desencanto de muita gente, tá? Mas não esqueça, dimensão pessoal e dimensão eclesial comunitária é importante, tá? Porque senão, já estamos chegando ao final desse bloco, mas Valfrido, eu só queria dizer isso. Porque senão, daqui a pouco, nós estamos criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Por isso que nós precisamos da comunidade, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da tradição da nossa fé, para que nós amemos e adoremos o Deus como se revelou. Ok? Então é isso que eu queria deixar como mensagem para você. Muito obrigado pela sua participação. Valeu? Continue com a gente. Vamos para o nosso intervalo e ainda temos um terceiro bloco aqui juntinhos. Coisa boa. Já voltamos. Bem, voltando para o terceiro bloco, a gente tem um tempo ainda para estarmos aqui juntos e gostaria só de fazer uma ponte com a pergunta anterior, que é a pergunta do Valfrido. Eu diria, Valfrido, que também as pessoas, aquela questão da subjetividade, lá da primeira reflexão, as pessoas querem uma igreja adaptada ao modo como elas pensam, tá? Por isso que nós percebemos hoje que tem uma multidão de pessoas que já está na oitava, nona denominação. Por quê? Qual que é o parâmetro das pessoas hoje? Não é a fé em si, mas é aquela velha palavra que a gente fala assim, eu gosto de ir lá porque eu me sinto bem, né? Você viu qual que é o critério para escolher a comunidade? Lá eu me sinto bem, né? Então as pessoas estão procurando uma forma de religião nesse grande cenário de escolhas, ou seja, virou um supermercado que você pode escolher de tudo. Tem denominação para tudo que vocês imaginarem. A pessoa vai procurar aquela que ela, né, se adapta nesse sentido. Então é um fenômeno do nosso tempo, tá? Repito, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que é isso que acontece e os estudos apontam para essa linha, tá bom? Beleza de novo, Valfrido, obrigado pela sua pergunta. Agora vamos para a pergunta do Carlos. Tem uma certa ponte com a pergunta do Carlos, do Valfrido. O Carlos é lá do José Abraão. Agora eu conheço, Fábio, até porque eu estou naquela região lá. Grande José Abraão, um bairro que se desenvolveu muito, por sinal.
Eu penso que tem zonas, áreas da cidade de Campo Grande que virou uma mini cidade na cidade, né? Tem o centro, tem a praça, tem o supermercado, muito bacana. Minha saudação, com muita alegria e afeto, o pessoal do José Abrão, do grande José Abrão. A pergunta do Carlos, obrigado pela sua pergunta, porque as pessoas se sentem às vezes com vergonha de fazer perguntas como você está fazendo. Mas isso acontece com muito mais pessoas do que a gente imagina. O tema da pergunta do Carlos é a questão da crise de fé. Olha só. Pergunta do Carlos: como a gente passa pelas crises de fé? Tem momentos em que eu estou muito confiante em Deus e em outros momentos parece que a fé, aspas, seca. E a gente, aqui do outro lado também, perde até a vontade de rezar. Isso passa, padre? Carlos, eu vou começar respondendo para você que eu penso que o Evangelho é uma fonte inesgotável de vida para nós. E o Evangelho é capaz de nos resgatar também diante de situações difíceis. Por exemplo, graças a Deus que Tomé, os Evangelhos relatam a situação de Tomé. O que é Tomé? Tomé é o representante daquelas pessoas que na comunidade passam por crise de fé. Se eu não ver, quando a comunidade chegou e falou assim, o ressuscitado apareceu, a comunidade estava reunida. O que aconteceu? Tomé não estava. A comunidade foi e contou. Ô Tomé, o Senhor Jesus apareceu, Jesus ressuscitou. Qual foi a crise de Tomé? Tomé diz, eu não vi. Se eu não ver, não tocar, olha só, ele não está falando nem só que ele só queria ver Jesus. Ele foi até além. Ele quer tocar Jesus. Se eu não tocar suas chagas, e por que tocar as chagas de Jesus? Porque é para ter certeza que é Jesus. Ter certeza que não é um fantasma. E eu acredito que esse relato é muito importante para a gente entender que a comunidade não pode expulsar pessoas em crise de fé. E vou te falar uma coisa, Carlos, até padre tem crise de fé, religiosa tem crise de fé, os santos tiveram crise de fé. Sabe que tem sempre na igreja aquele grupo que quer dizer a turma do deixa disso, né? Mas não sei se você sabe, mas tem histórias muito bonitas num diário que escreveu Madre Teresa de Calcutá. Sabe o que Madre Teresa diz? Que por vezes ela não sentia a presença de Deus. Ela sempre confiou na presença de Deus, mas ela não tinha aquilo que os santos chamam de consolação, por exemplo, na hora da oração. O que é uma consolação na hora da oração? É a hora em que eu sinto o meu coração em sintonia com Deus e eu sinto que tem uma resposta. E essa resposta nunca veio, mas vejam, essa mulher perseverou até o fim. Por vezes, a própria situação que Madre Teresa nos seus escritos aparece, a situação que ela via os pobres, as crianças, situações de extrema indignidade humana, ela perguntava, mas Deus, por quê? Então, para perceber que até os santos tiveram crises de fé. E os papas, sobretudo o Papa Bento XVI, é um homem que, embora foi estereotipado, mas é um homem que é capaz de entender muito a crise de fé. Eu digo que é melhor hoje, textos, não me interprete mal, é melhor você recorrer aos textos de Bento XVI do que o próprio Papa Francisco, no sentido de entender a crise de fé do homem moderno. Parece-me que o Papa Bento XVI conseguiu entender isso de maneira um pouco mais profunda. Não que Papa Francisco tem outros grandes ganhos e outros grandes temas que são maravilhosos também. Todos eles têm sua riqueza, né? Isso é bonito. E essa diferença enriquece a igreja. E o próprio Papa Bento XVI falou assim, que nós cristãos, nós fiéis, tínhamos que ser um pouco mais humildes. Porque dentro de todo cristão tem um ateu em potencial. Será que é verdade? Será que Deus existe? Então o fiel honesto não ignora a crise de fé. Crise não quer dizer sempre no sentido negativo. Crise, se você for entender, por exemplo, o período que a borboleta, antes de ser borboleta, permanece, né, a lagarta, permanece dentro, é a ideia de crise. A crise significa um momento difícil, mas que vai chegar num ponto de maturação. Então, o que eu diria? Não negar a crise, primeira coisa. Encarar que todos nós, se formos um pouquinho honestos, todos nós temos momentos assim que a nossa fé... Porque fé não é visão. Nós caminhamos, os nossos irmãos que passaram para a comunhão plena com Deus,
estão diante daquela realidade que a gente chama de visão. Mas nós não, nós estamos caminhando na fé e na esperança. E fé não é ver. Fé é crer, né? É um assentimento, mas daquilo que a gente não viu, daquilo que a gente não tocou. Então, nesse sentido, por exemplo, nossa fé se baseia no testemunho dos apóstolos. Nós não vimos Cristo ressuscitado. E sem Cristo ressuscitado não existe cristianismo. Você está entendendo como que a fé é complexa? Então, o que eu estou querendo dizer para você no primeiro momento? A comunidade tem que aceitar a sua crise de fé e oferecer para você elementos de superação dela. E eu tenho certeza que na ponta dessa sua crise de fé, você vai sair lá na frente, Carlos, muito mais maduro. Porque a gente tem uma ideia de fé ainda muito parecida com crença. A gente tem uma ideia de fé muito imatura, idealizada. Muitas pessoas idealizam a fé. Por exemplo, eu já vi conheci pessoas que têm grande testemunho de fé. Todas essas pessoas passaram por grandes tribulações nas suas vidas. E eu me lembro de muitos cristãos que colocam em xeque a sua própria fé quando vem uma tribulação, né? Eu ouvi uma vez um casal dizendo assim, mas padre, como é que isso acontece com a minha família? Minha filha com câncer, uma filha adolescente com câncer. Olha o drama. Nós sempre frequentamos a igreja. Nós fizemos peregrinação em todos os santuários marianos desse mundo, sempre que tinha uma viagem. Não sei se vocês estão entendendo. O que é que a gente espera de Deus? O que é que a gente espera da fé? Por exemplo, eu posso prometer para todas as pessoas da comunidade que todos os membros dela serão curados, por exemplo, de um câncer? Eu não posso dar essa segurança. Mas aí é que nós temos que entender como é a dinâmica da fé. É procurar aquilo que nosso entendimento coloca em primeiro lugar ou entender o mistério de Deus a partir da admissão da nossa incapacidade de ver o todo. Porque nós não temos o capítulo final do livro. Deus tem. E dizem assim, que a gente vai entender tudo um dia. É óbvio que eu e você temos perguntas a fazer para Deus, eu tenho também algumas. Mas para dizer o quê? Que nós não temos a visão do todo, a compreensão de tudo. Nosso coração, mesmo do homem e da mulher de fé, passa por angústias. A fé não tira a cruz, a fé dá sentido para o caminhar, dá sentido para essa cruz que você está levando. Então, por vezes, o amor de Deus não se manifesta do modo como nós imaginamos. Mas nós podemos fazer o quê? O que acontece na nossa vida? Isso já aconteceu comigo. Em determinadas situações da minha vida, eu falo, Deus, cadê? Eu estou precisando de ajuda. A hora que eu estou mais precisando, o que você faz? Passa um tempo, aí, Carlos, você olha para trás e você fala, Deus estava lá. Deus estava me ajudando. Mas é uma coisa que você faz depois, porque na hora da crise é desagradável. Na hora da crise dói. Então essa experiência de aridez que você está vivendo é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que a gente imagina. Por isso que uma pergunta como a sua é muito oportuna. Porque tira do coração das pessoas aquela ideia, meu Deus, eu estou com crise de fé. Todos nós passamos por esses momentos. E eu já digo e repito, são oportunidades que o caminho da nossa vida nos dá para amadurecermos a fé. Eu digo que tem a fé e o amor, né? Eu comparo com o casal que está iniciando o matrimônio. Nossa, o que é o matrimônio para eles? Nossa, suspiro, que coisa linda. É idealizado, né? Então tem gente, parece que aquele pessoal que fez o acampamento, né? Meu Deus do céu, teve uma experiência com o Espírito Santo, tá? Chegam na comunidade e fazem aquela festa. Eu estou falando porque eu trabalho lá, eu sirvo lá no santuário e as pessoas voltam assim maravilhadas, né? Aí a gente fala, ótimo, isso é importante. Agora, o pós-acampamento, o caminho cotidiano. Esse caminho cotidiano de seguimento de Cristo é já um caminho muito mais difícil, tá? É o caminho que nos desafia, é o caminho parecido com aquela estrada que o povo de Deus fez quando saiu da escravidão do Egito, né? Vamos chegar logo na Terra Prometida. A Terra Prometida foi prometida. A Terra Prometida, vão chegar lá, mas tem um deserto antes. Tem um deserto antes. E a mesma coisa vale para a vida cristã em geral. Gente, nós todos queremos o domingo da ressurreição, não é? Eu quero, você quer, queremos a glória, queremos... Mas a sexta-feira santa ninguém quer passar, mas a vida passa necessariamente pela dimensão da cruz. E isso está inserido dentro da estrutura do cristianismo. O cristianismo não nega o sofrimento. O cristianismo não nega a crise.
Não nega a crise. Você não precisa, para ser um bom cristão, fingir que você é uma pessoa que tem uma fé que aparenta para todo mundo que você é inabalável. Então, eu acho muito bonita a prudência de quem crê e de quem entende a fé como um caminho. Por isso que eu gosto muito, para ir para os finalmente, talvez, dessa resposta que eu estou tentando refletir com você, eu tenho citado muito nas minhas reflexões, nas homilias, nos últimos tempos, a frase do cardeal José Tolentino. É um cardeal português. Gente, eu amo ler o que esse homem escreve. Porque esse homem, além de teólogo, ele é poeta. E eu gosto um pouco de poesia. E ele fala uma coisa muito interessante lá que nos faz pensar, Carlos. A fé não é um pódio, é uma estrada. Vou repetir. Essa frase está na minha cabeça martelando, Carlos, nesses últimos tempos. A fé não é um pódio, é uma estrada. Então, no caminho da estrada, do seguimento de Cristo, a gente entende por que Pedro pulava dessa altura quando Jesus anunciava que ia passar pela cruz. Como assim? Eu estou com Deus exatamente para evitar os problemas da minha vida e eu encontrei um Messias que vai morrer numa cruz? Um falido? Então, para a gente entender que a questão da fé é muito mais complexa do que nós imaginamos. E tudo na nossa vida, tristezas e alegrias, podem ser integradas dentro desse caminho. Por isso que eu gosto também daquele mantra, Carlos, indo e vindo, trevas e luz. Tudo é Deus que nos conduz, tá? Não nos conduz sempre pelas estradas, né? É aquele indo e vindo, trevas e luz. Vai falando da própria vida para dizer que a vida é isso. Idas, vindas, avanços, retrocessos, luz, sombras, mas a fé apresenta-se sempre como uma luz que interpreta, que significa, que dá horizonte para nós. Eu digo hoje para você que eu não sei viver sem a fé, mas digo que já experimentei grandes crises de fé. Até na minha caminhada vocacional, Carlos, já chegou um momento assim de vontade de ir lá no sacrário e falar, pera lá, você me chamou assim, para viver desse jeito? É assim mesmo? Com vontade de pegar as malas e ir para casa e falar, não, vou fazer outra coisa da vida. Então todos nós temos momentos em que a nossa fé amadurece. E eu vou te dizer com uma certa... até com certo medo de dizer o que eu vou dizer agora. As pessoas que eu conheço, que eu admiro muito a fé delas, normalmente, eu vou repetir isso, são pessoas que passaram por grandes tribulações. Tem pessoas que eu admiro a fé, que eu queria, meu Deus, eu queria ter essa fé. Eu espero que Deus me conceda a graça de perseverar sempre na fé. Mas eu vejo que as grandes pessoas que eu admiro pelo testemunho de fé são pessoas que passaram por grandes tribulações e grandes crises. E nesse sentido a gente quer terminar nossa vida como aquela mulher que eu fui dar unção dos enfermos para ela, com um câncer terrível. E ela estava nos últimos momentos da sua vida, porque quando eu cheguei na casa paroquial o telefone tocou. E essa mulher dizia com uma convicção tão grande para mim assim, padre, eu sei que o senhor é amigo íntimo de Deus, eu já tenho falado muito para ele que eu estou preparada para o encontro. Gente, com essas palavras. Eu já estou preparada, ela soprava, porque ela estava com uma dor terrível. Eu já estou preparada para o encontro com ele. Mas por enquanto ele não me ouviu. Então ela me chamou na casa dela para pedir que Deus fizesse a vontade e que ela fizesse a passagem. Eu respondi, eu não sabia nem o que dizer. Padre novo, se hoje eu já não sei muita coisa da vida, imagina padre novo, primeiro ano de sacerdócio. Eu não posso pedir para Deus para essa senhora ir embora. A nossa fé não permite esse passo. Eu lembrei do Pai Nosso, que até me assusta. É a parte que mais me assusta no Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Gente, essa vontade de Deus, meu Deus, nem sempre é aquilo que nós esperamos. É sempre o melhor, não é o mais fácil. Tem diferença, né? É sempre o melhor, nem sempre é o mais fácil. E de fato eu pedi para ela rezar, rezamos juntos o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Gente, o que eu fiquei admirado nesse momento? A fé dessa mulher. E de fato Deus ouviu. E 5 minutos que eu cheguei na casa paroquial, o telefone tocou, era a filha dela, avisando que a mãe tinha partido. Que fé! Eu espero chegar no último momento uma pessoa gritando de dor e mantendo sua confiança em Deus. Deus nos conceda essa graça. Essa mulher foi para mim a minha mãe na fé, tanto que eu sempre a cito. Volta e meia eu cito e me lembro esse episódio.
são coisas que os livros de teologia não ensinam, mas a vida sim, tá? Chegamos ao final, então. Obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Chegamos ao final desse programa. Eu quero deixar um abraço enorme para vocês e agora invocar a bênção de Deus que traga esperança, que traga luz por intercessão daquela que no sábado é sempre lembrada, a memória de Nossa Senhora, por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, que lembrava que Maria colaborou plenamente com o projeto de Deus, por isso gostava de chamá-la de Imaculada, sem mancha. Por intercessão da Imaculada, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo nosso programa. Continuem participando, continuem aqui na programação da TV Imaculada. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para